e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, a ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon. E a destruiu totalmente, a ela e a todos que nela estavam. Então Josué, e todo Israel com ele, tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu, a fio de espada, e a todos os que nelas estavam, destruiu totalmente, nada deixou. Como fizera a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu, desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Josué, capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo, voltou Josué, e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, antes, era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon.
Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do Oriente, Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até ao mar de Quinerete para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul. O Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeque, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom-Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joqueneão do Carmelo, outro. O rei de Dor, no outeiro de Dor, outro. O rei de Goiim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias.
e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Eveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã, até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus. Antes, Gesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate, e Kiriataim e Sibma, e Zerete-Saar no monte do vale, Bet-Peor e Asdote-Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir,